Bom dia para todos. Hoje a gente vai falar, agora de manhã a gente vai falar sobre uma história, continuando, é claro, a nossa temática do ano. A gente vai falar sobre uma história que normalmente ela desafia não só a nossa fé, como a nossa compreensão do mundo, como conhecemos, talvez as leis da física. Mesmo se você não sabe aí direitinho a lei da física, algumas coisas você acompanha bem, porque elas são experimentadas no nosso dia a dia. E em algumas situações da nossa vida, essas leis físicas viram certezas. E dentro dessas certezas, a gente começa a agir como se a gente soubesse o que vai acontecer, contando de fato com essas leis. Vou dar um exemplo. A gente está vendo um filho nosso ou alguém balançando para frente e para trás numa cadeira, apenas em duas pernas numa cadeira com 4 pernas, e a gente começa a ficar preocupado. Essa pessoa vai cair. Fulano, para de balançar aí que você vai cair. Mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente está vendo um dos nossos filhos, e aí eu posso usar esse exemplo, porque é um exemplo assim, muito recente nosso, correndo muito rápido, você vê que o equilíbrio está sendo trocado pela velocidade e o chão não é muito favorável para a queda. Então você fala, para de correr, que senão você vai machucar. Dando esses 2 exemplos, só estou fazendo isso para a gente poder entender o que eu estou querendo dizer de maneira geral. A gente confia que as leis da física vão funcionar durante todos esses processos da nossa vida, não é? Portanto, a gente toma, entre aspas, precauções, faz para a gente mesmo e para os outros algumas advertências a esse respeito, e mais do que isso, na nossa mente a gente conta com isso acontecendo, para a nossa vida acontecer. Esse é um fato. Nós vamos ler um texto hoje que talvez muitos de vocês conheçam, que é o texto de Marcos 6, a partir do verso 25. Caio, eu vou te pedir a gentileza para você colocar na NVI, para mim, por favor. Eu sei que você está com a revista atualizada aí, vou te pedir para colocar na NVI. E a gente vai fazer a leitura desse texto, e enquanto a gente lê esse texto, eu quero que você vá tentando imaginar isso aqui que está acontecendo, tá? Deixa eu contextualizar para vocês. Jesus envia os seus discípulos naquela primeira missão dos 12 discípulos para que eles possam curar, para que eles possam expulsar demônios e para que eles possam pregar arrependimento. Eles vão e voltam muito felizes com isso que está acontecendo. Depois, existe o anúncio, o prenúncio, o anúncio da morte de João Batista na Bíblia, mas a gente vê que ali a linha do tempo não é exatamente aquela, porque já tinha acontecido, e a gente vê Herodes sabendo das notícias de Jesus, e o povo que estava dando a notícia para Herodes estava falando assim, ó, João Batista ressuscitou. E o cara começou a ficar muito bravo, porque ele tinha mandado decapitar. Como que o cara que eu decapitei ressuscitou? E de repente ele mesmo, Herodes, chega à conclusão de que João Batista ressuscitou. E ele fica preocupado, querendo saber mais. Logo em seguida, por causa de todo esse processo, Jesus se afasta com os discípulos para um local mais deserto. E aí eu posso já começar a explicar a nossa história dizendo que não era um deserto de areia. Um local mais deserto, sem população aglomerada e sem cidades muito perto. Um local mais deserto. Então ele vai para esse local mais deserto com seus discípulos, só que à medida que ele vai de barco, as pessoas, percebendo aonde o barco se encaminhava, vão atrás. De maneira que quando Jesus chega no lugar, já está cheio de gente. Ele queria se afastar com seus discípulos. Esses discípulos estavam cansados da viagem, de todo esse processo, e ele queria descansar um pouquinho. Eles tinham ido curar essas pessoas e fazer o trabalho que tinha sido lhes ordenado. E ele chega nesse lugar, já está cheio de gente.
E Jesus tem compaixão desse pessoal. Jesus vira para os discípulos e fala assim: eles estão com fome. Eles estão cansados. E os discípulos, se a gente fizer uma compilação dos versos, de todos os versos parelhos bíblicos que falam sobre esse evento, começa uma série de perguntas para Jesus. Jesus fala assim: eles estão cansados, deem a eles de comer. E aí a resposta é: Jesus, mesmo se a gente tivesse lugar para comprar, custaria 200 denários para alimentar esse povo todo. Aproximadamente 10 mil dólares, pensando que o denário é um dia de trabalho de um trabalhador e ele está por volta de 50 dólares. Então a gente faz uma conta rápida: 50 dólares, 50 vezes 200, né? A gente tem o número de 10 mil dólares. Então vai custar praticamente 10 mil dólares, Senhor. Ainda que tivéssemos esse dinheiro, aonde a gente ia conseguir lugar para comprar? Jesus então pergunta: o que vocês têm aí? Os discípulos apresentam para ele os 5 pães e os 2 peixes. Jesus dá graças a Deus e começa a repartir. 5.000 homens, mais crianças e mulheres, são alimentados. E sobram 12 cestos de pães cheios de pedaços. Aí começa a história que a gente vai ler. Vamos lá ler? Marcos 6, a partir do verso 25. Eu vou ler na minha versão, que é a versão da NVI. Então, eu vou tentar ler, lá realmente está complicado de ler, eu vou tentar ler aqui, tá? Então, logo em seguida esses processos que eu acabei de dizer, a multiplicação dos pães, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Lê com atenção, porque tem coisas aqui que são muito estranhas. E a gente vai falar sobre elas já já. Tendo a despedido, ou seja, a multidão, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. O meio é importante. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Ponto. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. A palavra original grega pode dar a entender também um espírito maligno. Pois todos o tinham visto, todo mundo que estava lá no barco, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Olha isso. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam, eram curados. Gente, é muito doido. Esse evento é aquele mesmo evento onde Pedro pede para Jesus para ir de encontro com ele no meio do mar, e Pedro vai e acontece todo aquele problema. É o mesmo evento. Pelo menos assim, a maioria dos historiadores e teólogos não tem nenhuma discordância em relação a isso. Eu estou falando maioria esmagadora mesmo. Não é um problema
de interpretação teológica. É o mesmo evento que está aqui, que é o mesmo evento de Mateus 14, que é o mesmo evento de João 6. Mesmo evento. Está sendo narrado. Agora, olha que estranho. Primeira coisa, toda vez que a gente vai à Bíblia, a gente tem que fazer um exercício muito importante. Ele não é só importante do ponto de vista prático, mas é importante do ponto de vista de aproximação correta do texto. Porque ele foi escrito, e originalmente, os leitores originários, vamos dizer assim, aqueles que leram primeiro, ou aqueles que pegaram esse evangelho primeiro, tinham muito mais noção, não só geográfica, temporal, como da linguagem que estava sendo usada. Então, para eles, muitas das questões que são levantadas para hoje no nosso coração, para a gente, para eles não eram levantadas. Eles já tinham certeza e sabiam exatamente o que estava se falando. Por exemplo, aqui, para os que são de Belo Horizonte, quando eu digo o seguinte, gente, ontem eu estava lá na Praça 7, ninguém tem dúvida do que é. Os de Belo Horizonte sabem e automaticamente montam em suas cabeças uma imagem mental daquele lugar. Se eu falasse, gente, eu estava na Praça 7, nenhum de vocês vai achar que eu estava lá no meio do pirulito da Praça 7. A não ser que eu diga isso. E isso é um distanciamento que talvez os leitores do futuro, em uma outra cidade talvez, não tenham essa noção. Talvez quando eles vão no Google e olham Praça 7, apareça o pirulito da Praça 7, eles achem que quando eu digo isso, eu estava na Praça 7, eu estava lá no meio daquele pirulito. Vocês entendem que tem um distanciamento? Daí o nosso cuidado em fazer uma leitura entendendo não só o contexto, mas geograficamente o que estava acontecendo. Eu pedi para o Caio me ajudar. O Caio vai colocar aí para vocês, vamos ver se vocês conseguem enxergar. O pessoal de casa certamente vai conseguir enxergar. O mapa do Mar da Galileia. Olha o mapinha do Mar da Galileia. Vocês estão vendo aí? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Se vocês não estão vendo, alguns podem pescoçar para trás ali, dá para ver melhor na TV de trás. Quem está em casa está conseguindo ver perfeito. Está vendo que eu desenhei uma linha ali, de baixo até lá em cima? Eu desenhei uma linha que vai do ponto montanhoso inabitado do Mar da Galileia, do ponto mais próximo à cidade que Jesus estava, até Betsaida, lá em cima, até o porto de Betsaida. Estão vendo aí? Por que eu coloquei do ponto montanhoso? É fácil. Jesus falou que queria ir com os discípulos por um lugar deserto, e alguns dos outros relatos desse mesmo texto diz que Jesus mandou, esse mesmo texto diz, de Marcos, mandou as pessoas se assentarem na grama, ou seja, é lugar com vegetação. O único lugar que atende a descrição histórica é esse dali. Então Jesus estava lá e foi lá para cima. Para aqueles que estão em casa, talvez consigam ver, mas para vocês aqui está difícil. Mas são aproximadamente um pouquinho mais de 14 quilômetros, não é isso aí, Caio? Você que está vendo de pertinho, lá em cima, 14 mil e alguns metros. 14 quilômetros, mais ou menos, de travessia. Presta atenção. Jesus manda os caras irem na frente, falando que ele ia encontrar com eles. Ué, espera aí, Jesus. A pé, através do Google Maps, são 6 horas e meia de caminhada. Jesus ia andar a madrugada inteira. 6 horas e meia de caminhada, mais ou menos. Jesus despede os discípulos e insiste com eles, a Bíblia é clara em dizer isso, ou seja, teve luta. Jesus, espera aí. Gente, vai indo para Betsaida. Vai, eu vou encontrar com vocês. Vai na frente, eu preciso despedir o povo. Mais um problema. Mas Jesus, você vai ficar sozinho com esse povo aqui todo? Os discípulos não estavam lá e eles especificamente não gostavam muito de controlar as pessoas que chegavam perto de Jesus? Eles eram mestres de fazer isso, e Jesus era mestre em sentar o ferro neles. Fazendo, amigo, não me atrapalha não.
caras gostavam de impedir as pessoas, gostavam de impedir as crianças, gostavam de controlar quem ia para perto de Jesus, quem não ia. E Jesus agora fala assim, toma rumo no seu barco, vai para Betsaida que eu vou despedir o pessoal. Ele despede o pessoal, sobe no monte, logo pertinho ali da região geográfica que a gente viu, sobe no monte para orar. Olha que esquisito. Começa a anoitecer, Jesus desce, Jesus bate o olho na água e enxerga os caras. E aqui a descrição diz, no meio do mar. Eles estavam a aproximadamente 6,5 km, 7 km, no meio do mar. Levanta a mão aqui quem consegue enxergar a 7 km de distância. Opa! A gente tem a águia, né, americana, ou o gavião comum, que são animais que enxergam até... Outro dia eu estava conversando isso com a Samantha esses dias. Muito interessante. Que enxergam até 5 quilômetros de distância. A águia americana ou o gavião comum. Os biólogos podem me corrigir depois. E Jesus estava enxergando a quase 7. Chegou, viu que eles estavam lá. E não viu só isso não, viu que eles estavam lutando. Se Jesus viu lutando contra o mar, né, lutando contra o vento, estava com dificuldade de remar. No início da noite isso acontece. Vamos supor que seja o início da noite judaico, que conta aí por volta de 7 horas da noite. Vamos dar uma folga histórica de 7 até 8 horas da noite. E aí tem um ponto no verso que eu falei assim com vocês. Ponto, vocês lembram? E aí o ponto, logo depois do ponto, é a alta madrugada. E no original diz, a 4ª vigília da noite. Isso indica entre 3 e 6 da manhã é que Jesus resolve fazer alguma coisa. Os caras estavam lá no meio, lutando contra o vento. Pescadores experientes, em uma travessia de 14 quilômetros. Que para eles não era nada difícil. Já tinham feito 1 zilhão de vezes. Pescadores estão agarrados no meio, porque o vento está lutando contra eles. E provavelmente eles estavam muito preocupados para o barco não afundar. Porque nem voltaram. Entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus, agora deu. Começa a andar e vai ao encontro deles. E Jesus não faz só ir ao encontro deles, não. Jesus vai meio que passando o barco. Lê o texto aí. Jesus vai meio que passando. Para dar para eles justamente aquela sensação de, vocês estão aí? Está passando o barco. Os caras morrem de susto. É um espírito maligno, é um fantasma. Jesus, calma. Sou eu. E ele entra dentro do barco. E quando ele entra dentro do barco, o vento, acabou. Acabou o vento. Acabou a problemada. Só que aí acontece um troço, e se a gente não prestar atenção nesse texto, a gente vai perder. Esses caras passaram o dia inteiro com Jesus. Comeram, se saciaram, viram um tanto de milagres acontecendo. Tinham acabado de voltar de uma viagem onde os milagres aconteciam por intermédio deles. E eles não tinham entendido o que tinha acabado de acontecer. Eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. E aí? Voltando lá no início do que eu falei. Lembra que eu falei sobre a nossa confiança naquilo que a gente sabe, não só sobre as questões de fé, mas como a física que move o nosso universo? Para eles não fazia sentido. A gente não sabe como é que foi a distribuição de pães, talvez os discípulos tenham feito, talvez o próprio Jesus tenha feito essa distribuição. Fato é que a física da coisa não entrou na cabeça deles, não. Eles não pegaram. Não
conseguiram entender a multiplicação dos pães, e quando isso acontece, Jesus andando no meio da água, ele entra no barco, e o vento, acaba. Eles clicam. E eles não clicam para entender o que tinha acontecido lá, não. Eles clicam para entender o que tinha acontecido antes. Na multiplicação dos pães. Olha o texto aí para você ver, os 51 e 52. Eles clicam para poder entender. O 52 especificamente diz isso. E aí eles entenderam o que tinha acontecido na multiplicação dos pães. Gente, existe uma série de quebras de leis físicas nesse processo, vocês estão percebendo? Existe uma série de quebras de leis lógicas. Ninguém ia de barco sabendo que o seu mestre não iria de barco para um lugar a 14 quilômetros de distância reto. Ninguém ia. Você não ia deixar seu mestre lá e você vai. Ele manda. Segundo, ele fica sozinho com a multidão. Não tem lógica nisso, Jesus. Não tem, eu tenho que proteger o Senhor, não é isso que está acontecendo? Não tem lógica. Depois começa um vento atrapalhando e Jesus fica observando esses caras, talvez ali de 9 da noite até as 3, 4 da manhã. Observando eles lutando. Gente, a travessia de barco especificamente, eu não sei se eu falei isso, eu vou falar agora, uma travessia de barco a remo, que é o que parece que está acontecendo, é um barco a remo que eles estão. A travessia de barco a remo iria durar aproximadamente 2 horas e um pouquinho, tá? Nesses 14 quilômetros. E isso eu estou contando com remadores experientes que eram, certamente eram. Esses caras estão agarrados e Jesus anda sobre as águas. E quando ele entra no barco, o vento para. Engraçado que o vento não estava deixando o barco ir, mas Jesus ia. Um vento seletivo. E o vento atrapalhou eles, mas não atrapalhou Jesus, não. Jesus ia. E estava meio que para passar. Estava como quem ia passar por eles. E o que acontece? Jesus entra no barco, a coisa acontece, eles ficam atemorizados. Alguns dizem, e aí eu estou usando a extensão da leitura dos outros evangelhos, alguns dizem, esse é verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Eles chegam em Cafarnaum. Eles não estavam indo para Betsaida? Cafarnaum é do lado. Olhando para o mapa, eu estou aqui de frente, a linha estava passando aqui na vertical, Cafarnaum é mais para cá. Ou seja, Jesus muda os planos e vai para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, vamos supor que depois que Jesus entrou no barco e o vento parou, a viagem foi mais rápida, ou seja, daqui uma horinha, mais uma horinha eles chegaram. Vamos supor que eles chegaram às 6 da manhã em Betsaida. Em Cafarnaum, desculpa. Quando descem de Cafarnaum, o povo reconhece a Jesus e a coisa começa de novo. Todo mundo atrás de Jesus. O que aconteceu? Fiz todas essas observações para poder fazer essa pergunta. O que aconteceu? Que experiência é essa maluca? Pedro pedindo para Jesus, deixa eu ir com você, posso te encontrar aí? Pode, vem, afunda, volta. Uma confusão acontecendo. A gente vai precisar de clicar igual os discípulos. A gente vai precisar de entender, como eles, o que aconteceu. O que aconteceu? Mesmo depois desse evento, a gente sabe que o entendimento deles ficou restrito apenas à multiplicação dos pães. Porque pouco entenderam sobre Jesus e quem ele era, mesmo saindo da própria boca deles, que era o Filho do Deus vivo. Alguns disseram, quem é esse que até o mar obedece e os ventos? Mesmo dizendo isso, não aprenderam. E aí eles são para nós. O quanto de Jesus a gente precisa de ouvir, de saber, e o quanto Jesus precisa de quebrar as leis da física e da lógica na nossa vida para a gente entender quem Ele é.
Eu não vou precisar nem de perguntar em voz alta para vocês, mas dentro da cabeça de vocês, quando eu fizer essa pergunta aqui, ó, quantas vezes nas vidas de vocês a ação de Jesus fugiu à lógica, vai ser de sempre para quase sempre. Tudo estava para acontecer isso, e Jesus mandou acontecer aquilo, e foi isso que aconteceu. Tudo estava certo para ser assim, mas foi assado. Não tinha explicação lógica para as coisas da nossa vida acontecer, e aconteceram. É mentira o que eu estou falando? Quando a gente olha para trás e vê a ação de Jesus na nossa vida, a gente não vê exatamente isso. A gente não aprendeu até agora. A gente continua confiando nas leis da física, achando que o mote não mudou. Que o processo não tem mudança nenhuma. Que as leis da física vão continuar intactas, que as nossas leis lógicas continuarão intactas e as nossas leis de fé continuarão intactas. Aprenda agora, a resposta é não, absolutamente não. E sabe por que Jesus age assim nas nossas vidas? Porque ele não vai abrir mão do lugar que é dele nunca, nem para a lei da física, nem para o que a gente acha que é lei da física, e nem para o que a gente acha que é lei lógica. O lugar dele é dele, e ele vai mostrar para você a mesma mensagem sempre, até que você entenda em cada etapa que você passou. Assim como os discípulos, eles entenderam apenas a multiplicação dos pães quando isso aconteceu. Sabe por quê? Porque o domínio de Jesus sobre as águas e sobre os eventos naturais já tinha sido demonstrado, pelo menos para Pedro e os seus associados. No primeiro encontro de Jesus com esses caras, Jesus fala assim, joga a rede para o outro lado. Eu vou fazer só porque o senhor é rabi, eu estou vendo que o senhor é mestre, e eu fiquei a noite inteira pescando. Eu vou fazer porque o senhor está mandando, porque a religião me manda obedecer o rabi, e eu estou vendo que o senhor é rabi. O cara joga e o barco quase vira. O cara não aprende. O cara não aprende. Entenda o seguinte, somos exatamente nós. Quando Deus age em situações na nossa vida, a gente não aprende. A gente não aprende porque a gente acha que tinha que ter acontecido de acordo com a lógica. E aí, os nossos corações, assim como os dos discípulos, são endurecidos, a gente fica cego. Nós precisamos de entender que no próximo evento, talvez a gente entenda o anterior. E que no próximo, talvez a gente entenda o anterior. E que no outro, o que passou. Agora, a nossa caminhada de fé precisa de entender uma coisa agora, para que a gente sofra menos nesses processos. O que a gente precisa de entender? Que as leis da física não são obedecidas por Jesus, muito menos as leis lógicas. Toda vez que ele age assim na sua vida, ele não está nem aí porque a física está falando, e muito menos porque a lógica está falando. Seja qualquer tipo de situação que você entende como lei, para Jesus é nada, filho. Leia a palavra dele. Ele tentou diversas vezes falar isso com os discípulos. Leia a minha palavra. Verdade é o que sai da minha boca, é o meu caminhar, e eu mesmo, por extensão, verdade não é o que você acha que é verdade. Verdade não é determinada maçã caindo na determinada cabeça de determinado físico e descobrindo que existe um negócio que Deus já tinha criado há zilhões de anos atrás. Isso não é lei nenhuma de nada. Isso é uma percepção dada por Deus por um processo para um fim e que vai ser quebrada todas as vezes que Ele estiver agindo na sua vida. Quantas vezes Jesus quebra as leis da física dentro desse contexto específico desse ministério de 3 anos dele? N. Quantas vezes as leis da física são quebradas com os profetas? Quantas vezes as leis da física são desprezadas por qualquer tipo de relato bíblico anterior? A começar pela criação do universo. Se a gente acha que a gente sabe, a gente tem que pensar de novo. Se a gente sai confiante, batendo no peito todo dia, achando que quando a gente, e esse é um exemplo que o Robson dá muito, quando a gente meter a chave na ignição do carro e rodar, ele vai ligar, a gente tem que pensar de novo. O que a gente acha que acontece, pode não acontecer. Qual o ensinamento? Ele está sempre no controle. Qual o ensinamento para você?
Ficar bravo não é uma opção, filho. Ficar bravo não é uma opção, filha. Você vai ficar bravo com aquilo que ele já disse que ele vai fazer? Que é quebrar as leis da física na sua frente, na sua cara, para você enxergar quem de fato ele é? E talvez não seja nem nesse evento que você vai enxergar, e o que aconteceu nesse evento talvez você nem enxergue, você enxerga do passado. E não é assim. Deus faz um negócio na nossa vida, de repente descortina uma série de situações históricas. A nossa história conserta com a situação do presente, conserta o passado. Já perceberam isso? Como é que pode isso? Assim como foi com os discípulos. A situação que eles viveram no presente consertou o passado deles. Vai ser assim com você. Se você não está preparado, eu sinto muito. Ele vai continuar quebrando as leis da física e da lógica e da fé. O que a gente quer fazer? Se tivesse lutado menos com Jesus, talvez tinha tido um pouquinho menos de dureza de coração para compreender mais esse evento. Não sei. Às vezes tivesse posicionado de uma outra maneira para perceber como as coisas de fato funcionam quando Cristo está no barco. A única certeza que eles tinham que ter é que Jesus ia cuidar das coisas e essa eles não tiveram. A única certeza que a gente tem que ter é a mesma. A gente tem? Nós estamos com essa certeza? Porque se tem uma lei que saiu da boca dele é essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem jeito de ter vida sem que eu esteja presente, gente. É Jesus falando. Tem vida quando ele está. Verdade não é algo que a gente fala, verdade é algo que a gente vive. E quando a gente não está na verdade, a gente está nas leis da física, tá? Quando a gente não está na verdade, nós estamos na nossa própria lógica. Guiados por um processo que não vai conseguir ser medido em números, e a matemática não vai explicar. Não vai. É um fato. Se você olhar para a sua vida, você já viu que já não explicou. Não preciso nem daqui de dar um exemplo meu, você sabe o que eu estou falando. Esse rei resolve se relacionar com esses caras. Somos nós. E só distribui graça para a vida deles. Mais nada, é como a Aline orou. Será que a gente tem coragem de distribuir a graça que a gente recebe? Os discípulos demoraram um bocado para entender isso. Mesmo depois que Jesus morreu, alguns discípulos não entenderam. Lembra de Pedro? Pedro estava com os gentios e de repente os judeus chegavam e Pedro fingia que nada tinha acontecido e ia para perto dos judeus. Chega Paulo, recém-convertido, e senta-lhe a paulada e diz: amigo, a verdade de Cristo não é essa não. Você está mudando. Os judeus estão chegando, você está mudando. E a gente? O bom é que a gente tem a nossa vida inteira para aprender. Não interessa quanto isso signifique de tempo. A promessa dele é que vai dar tempo. Independente de quanto tempo a gente tenha de vida, vai dar tempo para nós. Cada um de nós está num passo dessa caminhada, entendendo um processo dessa caminhada. O que você tem que entender agora é que todo dia o esforço para mudar as leis da física, da lógica e da fé precisam de ser feitos e trocados pela verdade de Cristo. E a dúvida que estava no seu coração precisa de sair baseado não no que vai acontecer, mas no que já aconteceu na sua vida. Ele já resolveu um bocado de coisa, mas quando a coisa acontece de novo, você acha que não vai resolver. É verdade ou é mentira? 1000 vezes já aconteceu. Aí a coisa acontece de novo, você fala assim, não vai dar certo dessa vez. Mas Jesus já mostrou 1000 vezes que aconteceu. Aí você fala que não vai dar, porque você está confiando nas leis da lógica, da física e da fé. Não vai dar. Vamos orar? Eu sempre peço para vocês, e eu vou pedir de novo, vamos orar com coragem? A gente tem que orar com coragem. Porque esse tipo de mudança na nossa vida não vem sem preço, não. Tá? Dói pra caramba. Descobrir que você não está no controle da sua vida, isso dói demais. Isso é chato. É chato. Dói demais. E é essa a ação que a gente vai fazer. Vamos lá?
Deus, a gente pede para que o Senhor revele a realidade do Senhor, a verdade da vida do Senhor, através dessa nossa análise do passado, daquilo que o Senhor já fez e das promessas que o Senhor colocou e da palavra que o Senhor colocou para a gente na Bíblia. Que o Senhor nos ajude, Pai, a mudar o nosso comportamento, a mudar a nossa postura, a mudar o nosso pensamento e a mudar de fato a nossa crença daquilo que de fato funciona e daquilo que não funciona através da verdade do Senhor. Nos ajuda a olhar para o nosso passado e entender, e assim como os discípulos, tomar um susto pelas ações que o Senhor já fez. Nos ajuda a ficar espantados com o que o Senhor é dia a dia, com quem o Senhor é na nossa vida, com aquilo que o Senhor tem feito. Nos ajuda, Senhor, a ter coragem de trocar o que a gente tem como certeza pela certeza que vem do Senhor, que é a verdade e a vida. Que o Senhor faça isso no nosso coração, nos ajude a enfrentar isso com coragem e intrepidez, para que a gente possa colocar o Senhor dentro da nossa vida, no lugar onde o Senhor já está e a gente não percebeu. Nos ajuda, Pai, hoje, em nome de Jesus. Amém.